Aleluia, amém. É com grande alegria que eu venho trazer a palavra para vocês, né? A palavra de Deus ela é algo tão vivo que quando a gente começa a compartilhar, quanto mais você dá, mais você recebe, né? Se você pensar, às vezes, a pessoa quando dá alguma coisa, ela fica assim, mas a palavra de Deus não. Quando você compartilha essa palavra multiplica no nosso coração. Então é com grande alegria que eu venho trazer essa palavra. Nós vamos estar falando hoje sobre meditação. Você vai ver como que meditação ela é importante, como que a meditação ela dá dinâmica à sua oração. Nós temos falado aqui sobre 5 fases da oração, né? Nós falamos sobre os 2 fundamentos. O primeiro fundamento é que o tempo da sua vida com Deus, ele é inegociável. O ser humano, na verdade, ele começa a se corromper quando ele deixa de orar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a minha natureza ela não é boa, não. Se há algo bom em mim, é o próprio Deus que move na minha vida, é o Santo Espírito que se move em mim, que me faz ser bom. Porque pela minha carne eu não quero nada de bom, não. Mas quando eu tenho uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, eu quero andar em santidade, eu quero andar em amor. Porque o Espírito de Deus ele se move na minha vida. Então, um dos fundamentos é esse que nós falamos, né? Quando você deixa de orar, você começa a se corromper. O tempo da sua vida com Deus, ele é inegociável. Segundo fundamento que nós vemos aqui, né? Além do tempo de ser negociável, você deve ver a oração não como uma obrigação. Porque às vezes nós vemos como uma obrigação. Se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Quantos têm essa ideia? Às vezes nós temos essa ideia lá no íntimo, né? A verdade é que nós devemos nos deleitar no Senhor. A palavra diz assim: deleite no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus deve ser a fonte de prazer na nossa vida. Nós vimos sobre esses 2 fundamentos na primeira aula e nós começamos a ver sobre as 5 fases da oração. A primeira, ações de graça. Quando nós damos ações de graça, nós vemos quem Deus é, o Criador de todas as coisas, aquele que tudo fez e aquele a qual pertence todo o louvor e toda a adoração, e que nós somos criados para a adoração desse Deus. Né? Nós vimos essa primeira fase da oração, né? Quando você ora, geralmente você ora reconhecendo a grandeza desse Deus, né? Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor é maravilhoso e eu reconheço a grandeza do Senhor. Realmente a gente começa a oração assim, né? A outra fase da oração que nós vimos, a segunda fase, é a petição. A petição, ela permite você ver quem você é diante de Deus. Mas, meus irmãos, é impressionante que quando nós começamos, confissão, quando nós nos confessamos diante de Deus, sabe de uma coisa? Ele transforma o seu coração. Quando você abre diante de Deus, talvez você ore e você reconheça assim: eu sou orgulhoso mesmo, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho agido assim, mas eu não quero ser assim. Aí Deus vai dizer para você: diga ao fraco, eu sou forte. Porque quando você coloca diante dele, ele vem e te transforma completamente. Por isso que nós não podemos negligenciar essa fase. Às vezes nós não gostamos muito dela, porque a gente não quer nos ver, a gente não quer ver diante de Deus. Mas, meus irmãos, não tem como você ser curado e desenvolver, a não ser que se você confessar. Porque quando você confessa e deixa, Deus ele perdoa os seus pecados. Por isso que não pode ser negligenciado. A terceira fase que nós vimos, recapitulando rápido para você, sobre petição. A petição, ela te livra da ansiedade. Porque a petição, a Bíblia fala: não deis ansiosos de coisa algumas, antes fazer as vossas petições conhecidas diante de Deus. E é necessário que a gente leve diante de Deus os desejos do nosso coração, porque se há alguém que pode atender os desejos do seu coração segundo a vontade dele, é o próprio Deus. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E quando então nós aprendemos a realmente confiar nesse Deus e a levar as nossas petições diante dele, nós vamos experimentar o cuidado do Senhor. Deus agindo e movendo sobre as nossas vidas. Tem lá, Orando Valores Eternos, muito bom. Convido você a assistir de novo essa pregação, tremendo. Nós vimos aula passada
sobre intercessão. Olha como que a intercessão ela é necessária. A intercessão ela combate o egoísmo, você sabia? Porque ela leva você a não olhar a sua necessidade, a tirar os olhos de você mesmo e a colocar os olhos no seu irmão, na necessidade do seu irmão, na necessidade do país, da nação, da cidade, e apresentar diante de Deus. E nós vimos aqui que Deus ele fala assim: olha, procura alguém que esteja na brecha. Porque quando Deus ele acha alguém que esteja na brecha, Ele vai agir. Tenha certeza, quando eu e você começamos a orar, Deus ele move a favor do que nós estamos orando, seja da sua cidade, seja do governo, seja do prefeito, seja do presidente, ou seja de qual situação que você estiver orando. Eu contei aqui que eu estava numa praça, de repente uma gangue começou a querer brigar com a outra, e vi uns 20 jogando de um lado e 20 do outro. Eu nunca vi algo igual. Na hora que estava chegando assim uns 10, 15 metros, eles tiraram porrete. E eu olhei aquilo ali e falei: meu Deus, vai sair morte nesse lugar aqui. E eu comecei a orar na hora, eu e um outro irmão, falando: Senhor, livra, nós repreendemos esse espírito de morte que está agindo aqui, e repreendemos essa intriga, essa briga que vai acontecer aqui agora. Meus irmãos, eu nunca vi algo igual. Na hora que chegou uns 2 metros do pé do outro, cada um colocou o pau no chão, virou as costas e foi andando para as varas. Eu nunca experimentei de algo tão instantâneo assim. Porque quando nós oramos, Deus ele age. Deus ele move. Por isso que eu falei que a história pertence aos intercessores. Tenha certeza, se eu e você começarmos a orar junto em concordância, nós vamos ver um poder transformador na nossa nação. E nós vamos então hoje aqui sobre meditação. Como que essa fase é importante? Meus irmãos, meditação é tão importante. Eu não imagino. Eu confesso que eu tive uma dificuldade tremenda de amar esse estudo aqui. Sabe por quê? Eu não achei nada na internet, eu não achei nada de livro falando com profundidade. Na verdade, quando eu falo de meditação, é simplesmente de você estudar a Bíblia. Mas eu fui para o joelho, porque Deus é fonte inesgotável. E quando eu fui para o joelho, Deus começou a falar coisas tão tremendas. Eu confesso que eu aprendi muita coisa sobre esse estudo aqui, né, para trazer para os irmãos, né? E eu quero dizer para você, é a meditação que ela dá dinâmica à sua oração. Sabe por quê? Porque a oração ela é via de mão dupla, ela não é via de mão única. Você fala com Deus, mas Deus ele fala com você. Tem uma história de um rapaz, isso é verdade, esse testemunho. Ele se converteu, o pai dele era um advogado. O filho falou com o pai que ele falava com Deus. O pai pegou, assustou com aquilo e falou: meu filho não está ficando normal não. Meu Deus do céu, eu preciso procurar um psiquiatra. Coitado do meu filho, ele está ficando doido, que ele está falando que ele fala com Deus. E resolveu levar ele ali pela força num psicólogo ali. E quando ele estava conversando com o psicólogo falou: mas que negócio é esse? O seu pai está falando que você fala com Deus. Aí ele pegou esse e falou: doutor, eu quero te falar uma coisa. Não sou só eu que falo com ele não. Ele também fala comigo. Deus ele fala com você. Olha para você ver como que a meditação dá essa dinâmica. Nós vamos começar a ver o que é meditação aqui. Imagina que você, seu namorado, só você chega e conversa com ele, começa a falar, e fala, e fala, e fala. Aquele namorado daqui a pouco está querendo terminar o namoro. Ele está querendo ir embora. Você já viu que se só você chega e conversa com uma pessoa, só você fala? O que você vai começar a achar? Sem graça aquilo ali, não é? E sabe por que a nossa oração às vezes é monótona, é religiosa, e às vezes é sem graça? Você começa a orar, daqui a pouco você quer cascar o fora. É porque só você fala às vezes. Mas a verdade é que Deus deseja falar conosco. Deus ele deseja falar. A palavra diz assim: cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele, sabendo que o Senhor é Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele fala comigo e ele fala com você. Talvez essa palavra meditação aí, talvez até te soe estranho. Soa estranho para você?
Embora a Bíblia, vários versículos aqui falam sobre meditação, nós vamos ver isso, mas soa como algo estranho. É a prática cristã, mas é uma prática que a gente conhece mais como nas religiões orientais, o budismo, né? Aquela meditação, onde a pessoa senta ali, ela fica em silêncio, ela cruza suas pernas, né? O pastor Rony fazia até travesseiro para eles, às vezes, para sentarem, né? E ali eles ficam ali calados, quietos e meditando ali, né? É como se eles esvaziassem de si mesmo, de tudo que eles têm. Nós vamos ver o sentido de meditação ali. E daqui a pouco o camarada está achando que ele é formiga, ele está começando a achar que ele é a flor, o zen budismo, né? Ele está adorando a flor, está adorando a pedra, está adorando as coisas, está falando que é Deus. Vocês são estranhos por causa disso. Eu não quero falar desse tipo de meditação. Mas a meditação que eu quero falar é uma meditação bíblica, uma meditação cristã, que tem base aqui na palavra. Nós vamos ver o que é essa meditação e o que ela traz sobre a nossa vida. Meus irmãos, meditação vem do verbo meditare, do latim. Meditar significa você olhar para o centro, você olhar para dentro. Esse é o significado da palavra meditação. Meditação, nós vamos ver aqui o que envolve algumas coisas, mas eu diria mais do que você olhar para dentro do que olhar para o centro. Eu diria para você que meditação é você olhar para o centro da vontade de Deus, é você olhar para o próprio Deus e Ele começar a ministrar e a falar no seu coração. Meditação, ela pode significar, nos dá a ideia de sussurrar. Você já conversou com você mesmo? Ei, onde você começa talvez a falar com você mesmo, principalmente quando a gente está muito atarefado com alguma coisa, ou preocupado, a gente mesmo às vezes começa a conversar com a gente mesmo. Nós podemos ver isso no Salmo 42, o salmista fala assim: porque está abatida a minha alma, porque está triste dentro de mim. Aí depois ele mesmo começa a aconselhar ele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então meditação, na verdade, ela tem essa conotação às vezes também de sussurrar, de falar consigo mesmo, né? De questão de reflexão. Nós vamos ver aqui, tudo isso aí tem a ver com meditação. Eu quero dizer para você, o Salmo 29 ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa, ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. Meus irmãos, esse versículo é tão tremendo, eu não sabia a profundidade desse versículo. Ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. E um dia eu fiquei curioso, eu comecei a meditar nesse versículo, e Deus começou a falar comigo. Por que ouve as vozes do Senhor sobre muitas águas? Você já esteve perto de uma cachoeira, e você vê aquele som estrondoso? Às vezes você nem ouve, o outro tem que falar alto. Às vezes eu levei o violão para tocar na beira da cachoeira, acabou que eu não toquei foi nada, porque o som da água abafava tudo. Mas sabe quanto que fala aqui, ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas? É porque ali, em Israel, vinha uma chuva do mar Mediterrâneo, e aquela chuva vinha acompanhada de vento, e era um som estrondoso, era um som muito alto. E quando o salmista ele está falando, ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas, ele está falando assim, que apesar da turbulência da vida, apesar das dificuldades, apesar dos momentos que você estiver passando, você pode ouvir a voz de Deus. A voz de Deus ela sobrepõe sobre todas as situações. A voz de Deus ela sobrepõe sobre todas as circunstâncias. A voz de Deus ela sobrepõe sobre todos os momentos da sua vida. Por isso, seja o que você estiver passando, tenha certeza, você pode ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é sobre muitas águas. Meus irmãos, mas infelizmente hoje as pessoas elas vivem numa conotação onde elas não têm tempo para nada. Você já viu? Você acorda de manhã, parece que já acordou atrasado. Não é assim? A pessoa não consegue ter tempo para nada. Eles até brincam que em São Paulo não tem céu. Você já viu essa expressão que em São Paulo não tem céu? Não é que em São Paulo não tem céu,
É porque, na verdade, as pessoas elas trabalham tanto e elas não têm tempo de parar e olhar para o céu. E nós temos vivido dias assim. Parece que o tempo diminuiu, parece que o tempo ficou mais curto. Mas na verdade não é que o tempo ficou mais curto. Na verdade é que nós temos vivido numa intimidade, numa atividade tão grande, que às vezes nós não temos tempo para parar diante desse Deus. Às vezes parece que orar é fácil. Às vezes parece que você está diante da presença de Deus ali orando é algo fácil, mas eu quero te dizer que não é. Porque a nossa correria no dia a dia é tão grande que às vezes meia hora para você é difícil de parar. Mas Deus, Ele deseja falar conosco. E que você tenha esse tempo diário, que você tenha essa comunhão diária com o Senhor. Porque, meus irmãos, a meditação, olha o que eu vou te dizer, ela é fonte irrigadora do amor de Deus, nos fortalecendo numa comunhão mais íntima e profunda na grandeza desse Deus. É por isso que quando eu e você deixamos de orar, nós deixamos de experimentar dessa fonte irrigadora de Deus em nós. Você não pode deixar de orar, você não pode deixar de meditar e de buscar o Senhor, porque na verdade que quando eu e você deixamos de meditar e de orar, nós começamos a nos corromper, nós começamos a morrer espiritualmente. É por isso que é importante a meditação. Já que eu te dei toda essa linha aí de meditação, eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Salmos 19, versículo 14. Tenho certeza, Deus vai te falar poderosamente essa noite. Salmos 19, versículo 14, depois nós vamos ler o Salmo 104, versículo 34. Salmos 19, versículo 14. Esse salmo é um salmo tremendo. Leia e reflita sobre esse salmo. Esse salmo fala sobre a excelência da criação de Deus, né? Como que Deus é poderoso, como que um dia faz declaração, outro dia vai falar sobre isso. Vai falar de como a lei do Senhor é prazerosa, a lei do Senhor é mais doce do que o mel. Então eu convido depois você fazer uma meditação nesse salmo, esse salmo 19 aqui. Então um salmo belíssimo, um salmo muito bonito. E nós vamos ler aqui o último versículo que fecha esses salmos, que está escrito assim, Salmo 19, versículo 14, está escrito assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 104, versículo 34. Rapidamente, mano. Vou dizer para você que a minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. E 2 versículos para você aqui, falando sobre então meditação, sobre estarmos na presença de Deus, né? Sobre desfrutar desse Deus maravilhoso, desse Deus que é fonte inesgotável de amor, e que quando nós meditamos, meus irmãos, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que a palavra meditação também, o que você pode dizer por meditação, se você começar a pensar aí comigo? Contemplação. Uma palavra que tem a ver com meditação, contemplação, vou falar sobre 3 palavras aqui. Outra palavra que tem a ver, que nós vamos explorar aqui esta noite, que tem a ver com meditação. Eu vou te dar alguns exemplos práticos de meditação e como você meditar em Deus, meditar na palavra do Senhor.
Eu quero te dar algo bem prático aqui, não algo que apenas seja informativo, mas algo que você possa levar para a sua casa e que você possa usar no seu dia a dia e fazer grande diferença na sua vida. Eu vou trazer até alguns exemplos práticos meu mesmo. Então, meditação ela tem a ver com contemplação, meditação ela tem a ver com reflexão, e meditação tem a ver com uma outra terceira palavra: apurar. Apurar é como você peneirar, é como você buscar. Aquele que busca o ouro, ele estará na sua bacia, rodando aquela água ali, com um mergulho ali, para que ele possa pegar aquelas pepitas de ouro preciosas. E nós vamos ver que como esse apurar aí tem a ver com estudar a palavra de Deus e você tirar os tesouros preciosos que essa palavra tem para a minha vida e para a tua vida. É por isso que o salmista vai dizer: na tua palavra eu medito de dia e de noite. Salmos 1. Meus irmãos, então contemplação, nós podemos contemplar a glória desse Deus, porque como nós vemos no Salmo 19 aqui, esse salmo começa dizendo que as obras dos firmamentos anunciam as obras das suas mãos, que um dia ele faz declaração a outro dia. Então quando você começa a contemplar a grandeza desse Deus, seu coração se enche de alegria. O Salmos 8, que eu cantava muito uma música aqui, que é o Salmos 8, que diz assim: quando olho para o céu, veja a lua e as estrelas, me pergunto o que é o homem. O salmista aqui no Salmo 8, não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, não tenho certeza agora, mas provavelmente ele estava ali contemplando o céu. Talvez ali não tinha as luzes da cidade, talvez ele estava diante daquele céu cheio de estrela, talvez no deserto ali, que é a região de Israel mais desértica, né? E ele olhava, ele via aquele monte de estrela, ele via aquela grandeza toda, e ele podia ver que o Pai que criou todas as coisas era aquele que era o seu amigo íntimo. Meus irmãos, quando é tremendo quando nós começamos a contemplar as coisas. Eu me lembro uma vez, eu estava na praça ali de Santa Teresa, eu estava orando, andando na praça, orando ali, e de repente eu vi uma flor tão bonita que eu tinha plantado. Aquela folha ela era tão delicada, aquela flor, e ela tinha tantas cores, e ela era veludada. Eu peguei naquela folha e comecei a pensar na beleza daquela folha, daquela flor, né? E quando eu estava pensando, logo Deus ele vem falando no meu coração. É bonito, né? Eu pensei, aí eu falei comigo mesmo: é lindo. Aí a voz de Deus vem sobre mim: foi eu que criei. E aquilo me encheu de tanta força, de tanta alegria. Aquele dia eu estava atribulado, eu estava passando por problemas, que a gente passa mesmo nessa vida. Você não quer passar por problemas, é só você morrer, porque não tem jeito. Ninguém quer morrer, né? Eu quero. Mas a verdade é que quando nós paramos e começamos a contemplar a grandeza desse Deus, Deus ele enche o nosso coração de esperança, ele enche o nosso coração de alegria, ele enche o nosso coração de fé, ele enche o nosso coração de gozo diante da presença dele. Aprenda a contemplar o Senhor, seja nas mínimas coisas. Às vezes eu estou contemplando o Senhor, eu paro também e começo a meditar quantas coisas boas Deus já fez na minha vida. A gente tem mania de olhar para trás só vendo as coisas ruins que aconteceram. Eu sou o contrário, eu tenho o costume de olhar para trás, ver o tanto de coisa boa que já aconteceu. E quando eu começo a meditar ali e a contemplar o que Deus fez na minha vida, meu coração se enche de alegria. Daqui a pouco eu estou dizendo: Senhor, como o Senhor é bom. Senhor, olha como que o Senhor me livrou disso. Como que esse sonho que eu sonhei, o Senhor foi capaz de acontecer, e mais ainda, aconteceu mais do que esperava. Meus irmãos, é tão bom quando você olha e você começa a contemplar os feitos do Senhor na sua vida. É por isso que a palavra vai dizer: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque quando nós contemplamos, eu tenho certeza, você tem motivo para olhar para trás e contemplar o que Deus já fez na sua vida. Se você não tem, peça a Deus experiência. Fala assim: eu quero ter experiência para mim te louvar todos os dias, para mim olhar e ver como que o Senhor foi bom. E Deus vai te dar experiências.
Esse meditação, ela tem a ver com esse contemplar. De você olhar e você começar a contemplar o Senhor. Isaías mesmo diz: veja o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes cobrem o templo. O que você acha que ele estava fazendo? Ele estava contemplando o Senhor. Imagina a dinâmica que isso dá na sua oração. A sua oração, não tenho certeza, ela não vai ser a mesma. Você só vai querer o céu, você não vai querer sair dali. Meus irmãos, é por isso que quem ora mesmo, quem tem intimidade com Deus, tempo para ele não é problema. Ele não tem dificuldade de ficar meia hora, 1 hora ou 5 horas. Você sabe por quê? Porque aquele tempo que ele estiver ali, ele está contemplando a glória de Deus. Ele está contemplando os feitos do Senhor. Ele está contemplando as maravilhas de Deus na sua vida. Porque a meditação, ela traz essa dinâmica. Mas quando nós não temos isso, é chato orar mesmo. Às vezes nós temos oração como castigo, porque eu lembro quando eu era pequeno, eu ia confessar o pecado para o padre e falava: ora 50 Ave Maria. E eu ia lá, tinha que ficar de joelho com aquele texto na mão orando, e doido para passar aquele momento. Só que às vezes a gente cresce com essa mentalidade, que oração é castigo, que oração é você fazer algo que você não gosta. Mas eu tenho certeza que ao você fechar a porta do seu quarto e você contemplar as maravilhas desse Deus, vai ter que te chamar. Se não for casado ainda, a mãe vai ter que chamar: filho, está na hora do almoço, é domingo, né? Filho, está na hora do almoço. Fala: mãe, mais um pouquinho aí, que eu estou desfrutando uma comunhão tão gostosa com o meu Deus aqui. Ele tem me falado tantas maravilhas. Meus irmãos, enquanto nós contemplamos isso, eu estou lembrando da mãe do Roberto. Até perguntei se ela podia contar. Ela falou: pode contar, pastor, já tem 84 anos, né? E ela disse que toda manhã ela acorda e ela começa a meditar no amor de Deus. E ela disse que ela sempre escuta uma voz falando com ela assim: eu cuido de você. E sabe o dia que aconteceu? Ela disse que foi esquentar comida para o pedreiro, que ela estava fritando batata, ela foi jogar o ovo em cima. Sem querer, na hora que ela pegou a escumadeira, né, com aquela colher, ela puxou a panela sem querer, a gordura quente caiu no pé dela. E na hora ela escutou assim a mesma voz dizendo: eu cuido de você. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? O pé dela nem vermelho ficou. Não queimou nada, foi um milagre. Deus, ele cuida de nós, meus irmãos. E quando nós começamos a contemplar, é tão maravilhoso, tem tanta coisa para falar, mas o tempo é curto, né? É tão maravilhoso quanto nós contemplamos a grandeza desse Deus. A segunda coisa que eu vou pular aqui é sobre reflexão. Quando nós começamos a refletir, é quando você começa agora olhar para a grandeza desse Deus, você contemplar a grandeza desse Deus, você contemplar as maravilhas do Senhor, e você começa a pensar consigo mesmo. Porque reflexão é o quê? É você pensar consigo mesmo, é você pensar para dentro, no sentido mais assim, que a palavra meditar ela tem. E às vezes é quando nós olhamos para dentro, meus irmãos, é que nós começamos a nos enxergar. A meditação, ela traz crescimento espiritual na sua vida. Porque quando você medita, você começa a pensar com você começa a ver onde você está errando. Você começa a ver o que não está dando certo na sua vida. Então você pode chegar diante desse Deus tremendo, amoroso, e levar diante dele. E ele é aquele que vai começar a te curar, a te restaurar, a te renovar, a te dar vida nele. É por isso que essa reflexão é importante, né? Quando você começa a refletir sobre o amor de Deus, às vezes você pega: hoje eu vou pensar sobre o amor de Deus, e você pega a palavra amor ali, você busca versículos bíblicos, você começa a pensar no que Deus fez ali, e você começa a refletir com você mesmo agora sobre o amor desse Deus, e como o amor desse Deus ele tem sido sobre a sua vida. É
é você pensar para dentro, é você meditar. Quando o salmista ele diz que a palavra do Senhor, ele medita de dia e de noite, ele fala: na tua palavra eu tenho um grande prazer, eu medito de dia e de noite. Ele está fazendo uma reflexão ali. A reflexão, você pode tanto fazer a reflexão pensando no assunto, pensando em algo ali, por exemplo, sobre o amor de Deus, ou sobre qualquer outro assunto ali a respeito de Deus, como você pode refletir na própria palavra. A reflexão, ela tem uma diferença de você apurar, de você estudar. Mas porque a reflexão é algo mais íntimo. É quando você lê um texto desse aqui, você faz 3 perguntas. O que esse texto está dizendo sobre Deus? E você começa a refletir: o que esse texto diz sobre Deus? O que esse texto, o autor, ele quis dizer ali na sua época? Você pergunta. E depois você vai fazer uma reflexão: o que esse texto ele diz sobre mim? E eu tenho certeza que você fazer essas 3 perguntas, você vai encontrar a resposta. O próprio Deus vai começar a te mostrar, ele vai começar a falar no seu coração. Talvez você leia lá qualquer texto, pensa num texto aí qualquer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que esse texto diz sobre Deus? Que ele amou. E outra coisa, o que esse texto ele diz para mim? Que Deus ele se importa comigo. E que se eu creio é porque ele abriu a minha mente, ele me iluminou, e hoje eu posso crer na sua palavra, e ele me deu a salvação. Porque a salvação não é para todos, a salvação é para aquele que nele crê. Quem não crê já está condenado. O apóstolo João ele queria trazer essa pergunta. Nós precisamos crer no amor desse Deus. Começa a fazer reflexão, exemplo, não deixe ansioso de coisa, vamos pegar versículo conhecido. Mas antes fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus. Aí você começa a refletir: o que esse texto diz sobre Deus? Que ele está falando para andar ansioso, por quê? Porque quem cuida de mim é o próprio Deus. Às vezes daí nascem até várias pregações. Embora nós devemos ler o pregador, o erro dele às vezes é ler a Bíblia pensando nos outros. Pensa em você primeiro. E se fizer isso, ele deixa de alimentar. Mas ele começa a pensar: olha, Deus ele cuida de mim. Então se Deus cuida de mim, para que eu vou ficar preocupado? Né? E o que ele diz sobre mim? Aí você começa a pensar: puxa vida, quantas vezes eu tenho andado realmente preocupado? Quantas vezes as aflições têm tomado conta do meu coração? Aí Deus começa a encher seu coração de fé, de esperança. Quando você começa a meditar assim: tudo posso naquele que me fortalece. Coisas práticas. Tudo posso naquele que me fortalece. O que diz sobre Deus? Que Ele é a nossa fortaleza. O que diz sobre mim? Que eu sou fraco, mas que aquele que é forte, Ele me dá força para vencer todas as coisas necessárias. Você está entendendo a dinâmica de realmente meditar nessa palavra, de meditar nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso? Meus irmãos, nós precisamos realmente a refletir. Se você não reflete nessa palavra, eu quero te dizer, você tem deixado de experimentar dessa intimidade com Deus que Ele tem para você. É por isso que a meditação, dizendo mais uma vez, ela traz dinâmica à sua oração. Outra palavra que tem a ver com meditação: apurar. Apurar é você investigar, não é? Começa a pensar em apurar. Mas esse investigar, ele tem aquilo ali de você ir atrás, de você querer descobrir, de você querer saber mais. Algo que me fez assim estudar na Bíblia, fazer seminário, de conhecer mais, é porque sempre eu tive muita curiosidade
curiosidade. Eu queria saber o que diz sobre esse livro, quem que escreveu esse livro, que época que ele foi escrito, por que ele fez isso, o que ali a nação de Israel estava vivendo. O que quer dizer essa palavra que eu não entendi? Aí você começa no dicionário, você começa a buscar. Sabe o que isso vai trazer? O conhecimento da palavra de Deus. Você não dá por satisfeito. Tem gente que vem aqui, tudo bem, pregação é muito bom. É verdade, é bom você já chegar aqui, pega tudo prontinho, o pensamento pronto, tudo muito bem feito, e você pensa assim, uau, que palavra abençoada desse pregador. Não é muito bom, nossa, como ele tem conhecimento, como que ele traz conhecimento para nós. É bom, e é bom ter, mas eu quero dizer que isso aqui é só a sobremesa que eu estou trazendo para você. A comida diária Deus tem para você, a comida do dia a dia Deus tem para você. E eu quero te dizer também que o que pode te sustentar não é sobremesa. Se você comer só sobremesa, no instante você está diabético, com as veias entupidas, não é assim? Mas o que te sustenta é o arroz e feijão do dia a dia. E é esse arroz e feijão que Deus tem para você. É de você ler a Bíblia, mas de você não interessar de ler rápido, não. As pessoas têm uma pressa de ler a Bíblia, né? Para falar que ela já leu tantas vezes. Não, meus irmãos, leia esse livro aqui meditando. Eu quero saber o que esse texto tem. Qual que é o assunto principal desse texto? Eu quero te dar umas dicas bem práticas. Quando você vai meditar na Bíblia, a primeira coisa, escolha um texto que você quer estudar. Quando você estiver estudando aquele texto ali, faça perguntas àquele texto ali, como eu falei. Comece a perguntar aquele texto ali. Veja qual que é o assunto principal que aquele texto ali está tratando. O que esse autor está dizendo aqui? Qual que é o assunto que esse autor tem? Quando você descobrir o assunto principal ali, veja subdivisões do texto. Quando você começa a ver subdivisões do texto ali, você começa a descobrir várias coisas. Veja palavras que aquele texto, às vezes aquele texto ali, ele fala muito sobre fé. A palavra fé, ela aparece 12 vezes. Aquilo ali é uma maneira de você descobrir o que aquele texto está falando. Eu não sei se você sabe, mas às vezes a Bíblia é escrita e às vezes uma letra vem em negrito aqui. Nós, meu aqui no versículo 6 do Salmo 106, ele está em negrito. Você sabe por quê? Isso aqui é subdivisão de texto. E quando você começa a pegar essas subdivisões, eu leio as 5 versículos, medito nele, leio as outras subdivisões, eu começo a entender muito bem esse texto. Tenha o hábito de estudar a palavra de Deus. Eu estou lendo agora, ouvindo, né, o Augustus Nicodemos, um pregador muito abençoado, só sobre o livro de Romanos. Ele tem 68 pregações, ele prega versículo por versículo, e eu tenho escutado ali as pregações. Eu já estou na 15, eu já estou indo para 16 pregações, são quase 68 horas só de ensino bíblico ali, de versículo por versículo. Quem quer crescer tem que investir. Se não investir, ele não vai crescer não. Você conhece a pessoa pelo conhecimento que tem, pela biblioteca dela. Você chega, só tem aqueles livros ali, 5 maneiras de ser feliz. Com isso aí você não vai aprender nada não, meu filho. Não tem um dicionário bíblico, não tem um livro de comentário bíblico. Essa palavra está cheia de tesouro escondido. É só você garimpar que Deus vai falar com você. É por isso que o salmista vai falar: a tua palavra é mais preciosa do que o ouro, é mais preciosa do que a prata, a tua palavra dá sabedoria aos simples, a tua palavra nos livra do laço do passarinheiro. Meus irmãos, porque essa palavra é fonte de sabedoria, essa palavra é fonte de entender em Deus. E quando eu e você começamos a meditar, Deus ele vai começar a trazer todas essas coisas na nossa vida. Eu sou um viciado em estudar a palavra de Deus. O dia que eu não leio a palavra de Deus, se acontecer, eu acho que não acontece, mas se acontecer, eu não consigo dormir. Eu tenho que meditar na Bíblia todo dia, porque todo dia Deus ele fala comigo através da sua palavra. E todo dia eu aprendo coisas novas com o Senhor. E é tão gostoso quando nós começamos a apurar e aprender, falar: puxa vida, nossa, eu tinha lido isso aqui 10 vezes.
Mas hoje foi a 11 e hoje eu aprendi. Não é bom? Já aconteceu isso com você? Tantas vezes que eu tinha lido isso aqui, mas hoje Deus me deu uma experiência nova através da sua palavra. Deus quer te dar experiências novas através da sua palavra. Por isso eu quero fechar aqui pelo horário com você concluindo. Aprenda a ter experiências com essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, olha, uma pessoa diz uma vez ao pregador, não sei se foi mude, se você começar a ler essa palavra, ela vai te afastar do pecado. Se você ler essa palavra, ela vai te fazer mais parecida com Deus. É por isso que essa palavra, o salmista vai dizer que a palavra do Senhor é como mel, ela é como algo delicioso, é algo que quando você experimenta, você se alegra. Então, recapitulando para você aqui, nós estudamos aqui como desenvolver uma vida poderosa de oração. Primeiro fundamento, quero lembrar para você aqui do começo: tempo seu com Deus é negociável. Sabe por quê? Porque senão vai aparecer tantas coisas para você fazer no dia a dia que você nunca vai ter tempo. E quando eu era novo convertido, eu li uma frase que eu aprendi muito: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. A segunda coisa, veja Deus como fonte inesgotável. E a oração não como uma obrigação em si, mas algo que é a sua sobrevivência. E aí sim nós estamos 5 fases. A primeira coisa, ações de graça. Nós vemos quem é Deus e quem é Deus através de nós. A confissão, nós nos vemos diante de Deus, mas que Ele é aquele que nos cura. A petição, que você pode descansar nas promessas desse Deus. E quando você leva para Ele, Ele é aquele que atende os desejos do seu coração. Por isso que a palavra vai dizer assim: deleite no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quarta coisa, intercessão. A história pertence aos intercessores. Que quando nós intercedemos, nós tiramos o olhar de nós mesmos, colocamos a necessidade do alvo ali, seja um irmão ou uma situação, mas que Deus é aquele que vai transformar. Porque a palavra dele diz que Ele procura alguém que esteja na brecha. E a quinta coisa, sobre meditação, que ela é fonte inesgotável. E que quando eu e você meditamos, nós podemos contemplar a glória desse Deus. Nós podemos refletir na grandeza do Senhor. O Senhor, Ele fala conosco. E nós podemos sim aprender através dessa palavra. E que ela é mais preciosa do que todas as coisas. Amém? Deus abençoe cada um.